Estamos no capítulo 30 de Provérbios. E hoje a gente vai finalizar sobre esses 4 bichinhos, né? 4 estilos de vida, 4 animais que é tão pequenos, mas que nos ensina a ter sabedoria, como diz o versículo 24 do capítulo 30 de Provérbios, que diz: há 4 coisas muito pequenas na terra. E aí ele vem descrevendo a formiga, que nós já falamos, a alganazes, os gafanhotos, e hoje nós estaremos vendo um pouco sobre o geco, ou mais conhecido por alguns como lagartixa, né? A lagartixa, ela vai nos ensinar algumas coisas. Não sei até que ponto alguns não gostam da lagartixa. Tem gente que tem nojo, tem gente que tem, molinha, é fria, e aí não gosta muito, mas a lagartixa, ela tem a sua importância, a sua importância principalmente dentro das nossas casas, porque ela consegue comer esses insetos todos, principalmente, já trazendo aí algumas particularidades, principalmente a barata. É o alimento específico das lagartixas. E alguns já dizem que ela tem um perfil de um dos bichinhos mais limpos que tem, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Mas o que é que o texto diz no versículo 28 do capítulo 30? Diz assim: a lagartixa, ou o geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. O que o provérbio está querendo falar, Salomão está querendo falar, quando nos chama a atenção para entender a questão da sabedoria, porque tudo está envolvendo a sabedoria, como esses animais nos ensinam a ter sabedoria, como esses animais, em suas particularidades, nos ensinam alguma coisa sobre ser sábio. E aqui ele está dizendo que cabe na mão, não é? E é específico isso porque a lagartixa, ela pega aí de 8 a 12 centímetros o tamanho das mais desenvolvidas. Segundo alguns biólogos, são mais de 400 espécies de lagartixas, né? Que está pelo mundo afora. E as mais conhecidas são as lagartixas chamadas as lagartixas domésticas, ou também chamadas de lagartixas tropicais. É aquela que estão nas nossas casas, que lá em casa inclusive a gente dá nome para uma delas, né? Agora já tem mais 2. E cabe a minha responsabilidade ficar limpando o cocô da lagartixa, que ela sempre faz no mesmo lugar, no mesmo dia, né? E a gente tem que limpar. Então ela está lá, né? Uma vez ou outra, quase eu piso, mas ela está ali, é o ambiente dela, e ela tem a sua importância no contexto ali de casa. Mas não é parte da família não, viu, irmão? Ela tem um tempo de vida muito curto, de 3 a 4 anos. Algumas chegam muito, quando chegam a áreas mais tropicais, mais quentes, chega até 5 anos, mas é o máximo que ela chega. E elas são insetos que acabam se alimentando de outros insetos. E aí, segundo a biologia, diz que elas são carnívoras, porque elas comem outros bichinhos, né? Que está ali, de uma forma ou de outra, como uma vulnerável, né, à sua dieta alimentar. Então, seguindo ali o padrão que eu fiz, e aí aqui tem todo uma fonte dessa pesquisa, eles dizem que a reprodução é apenas no mês de agosto a dezembro, todo ano. E são, em média, 7 a 8 ovos que dá cada ninhada, e essas ninhadas são quase que de 20 a 60 dias para que essa lagartixa filhote possa nascer. A população não se tem especificamente uma quantidade. Segundo a União Internacional de Conservação da Natureza, é um órgão ligado à ONU, eles dizem que a espécie de lagartixa mais, diríamos assim, extinção, é o tipo da lagartixa doméstica semitropical, essas que ficam mais para o interior da África. Essas são todas coloridinhas, bem diferentes. Eu acho ali que não está dando para ver, mas
tem umas delas ali que é toda coloridinha, que não é muito o comum para a nossa realidade aqui de Brasil. Mas essas têm uma população menor. Não é que está em extinção, mas tem uma população menor. Já as outras, conforme o Conselho, né, essa União de Conservação da Natureza, diz que é uma espécie que tem uma grande população mundial. No que diz respeito à questão do mecanismo de defesa, ela tem o mais clássico mecanismo de defesa, que é a própria camuflagem, né? Elas se camuflam em cores diferentes, em aspectos diferentes, para dilubriar os predadores. E ela também tem um tipo de artifício que é se desfazer. Interessante isso, ela tem a facilidade de se desfazer da cauda para fugir. Então, vez ou outra, a gente consegue ver dentro de casa a cauda de uma lagartixa que está perdida pela casa, né? Não é que cortou nada disso, não. É que ela, com medo de algum bicho, para ter mais velocidade, ela desfaz da cauda e que, naturalmente, com 68 dias, essa cauda é reconstituída. Então, se porventura você já pisou em uma cauda de uma lagartixa, não se sinta mais culpado, porque ela tem esse mecanismo de defesa e, ao mesmo tempo, tem essa possibilidade de reproduzir essa cauda com muita facilidade. Tá? Os predadores, os mais conhecidos, são as cobras, as aves, as aranhas maiores e outras lagartixas, que acabam comendo as próprias lagartixas menores. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, tem lagartixa, inclusive, de 3 centímetros. Coisinha assim, ó. São as menores lagartixas do mundo. E o texto fala muito claramente sobre isso. Parece até que o próprio Salomão já tinha esse conhecimento biológico, né? Dessa dimensão desse animal. E ele diz, olha, cabe na mão, mas é um animal que está nos palácios dos reis. E essas lagartixas, ela vai nos ensinar alguns valores de sabedoria. E eu queria justamente pensar nesses valores com vocês. O primeiro valor é o valor da simplicidade, da humildade e da utilidade. Por que isso? O texto vai dizer lá para a gente que a lagartixa é o geco, que se pode apanhar com as mãos. Ou seja, é um bichinho tão pequeno, tão insignificante, tão vulnerável, que expressa de forma muito clara e explícita que é um bicho simples, um bicho humilde, um bicho que não é muito valorizado, né, como um leão, como um elefante, né, com esses animais que têm diríamos assim, um status de ser mais forte, de ser mais perigoso. E as lagartixas não. Elas expressam simplicidade, elas expressam humildade. É um animal que a gente aprende também sobre utilidade. Por quê? Porque onde quer que a lagartixa esteja, ela sempre mantém um ambiente limpo. Ela está sempre ali tentando criar um ambiente onde o espaço esteja muito agradável. É parte do perfil da própria lagartixa, embora que ela seja tão pequenininha, tão insignificante aos nossos olhos, mas elas conseguem consumir as moscas, os mosquitos, né, os pernilongos, as baratas, os insetos no modo geral, porque ela quer deixar o ambiente ali bastante agradável. Uma outra coisa que a gente vai observar ainda em relação a isso é a correlação entre a sua simplicidade e o lugar do seu habitat, né? Por que pareça, não é um animal doméstico, mas ele se adapta muito bem em ambientes domésticos. E aqui o autor vai dizer que ela mora, inclusive, no Palácio dos Reis. Ou seja, como o animal é tão simples e, ao mesmo tempo, está em um lugar de tanto glamour, de tanta vaidade, como vimos a cerimônia ontem do novo rei da Inglaterra, né? Que teve ontem. Não sei se alguém ouviu falar, mas eu, quando ouvi falar, foi lá depois do reinado dele. Parece que não vai ser um rei muito bem quisto, né?
muito benquisto, embora que seja um rei militante aí pelas questões ambientais, né, pelo perfil. Mas a lagartixa é simples, mas está nos lugares mais requintados, os lugares especiais. O que é que essa sabedoria pode nos ensinar alguma coisa? Pode nos ensinar de que, de fato, nós somos convidados, enquanto discípulos de Cristo, a ter uma vida de humildade, de simplicidade, de vivermos uma vida onde possamos deixar de lado os nossos títulos, as nossas vaidades, o reconhecimento das pessoas e viver com muita simplicidade diante de Deus. E, ao mesmo tempo, fazer parte do reino desse rei maravilhoso. Como na visão e na perspectiva do reino de Deus, isso é compatível. Humildade com reinado. Como é compatível simplicidade com o glamour de nós fazermos parte do maior reino do mundo, que é o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de pessoas com simplicidade. Não há lugar no reino de Deus para a vaidade, não há lugar no reino de Deus para a soberba, não há lugar para esse tipo de sentimento nem de postura, porque o reino de Deus é um reino que envolve humildade e simplicidade, e o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar isso com a sua vida e com o seu ensino. Você quiser ser grande, que você seja pequeno. Se você quer que te sirvam, sirva primeiro. O reino de Deus tem essa perspectiva de trazer as pessoas para a simplicidade, até porque na simplicidade a gente consegue confrontar com a soberba. É impossível um ser igual ao outro. Quem é soberbo nunca vai ser humilde. E o humilde nunca vai ser soberbo. E o reino de Deus é um reino de humildade. E o mais interessante é que dentro desse reino de humildade, de simplicidade, ele nos chama para essa condição, mas nos torna as pessoas mais importantes e as pessoas mais valorosas de toda a terra. Por quê? Porque somos embaixadores do seu reino. Ou seja, como nós podemos ser simples ao mesmo tempo e ao mesmo tempo estar vivendo dentro das condições de sermos herdeiros, co-herdeiros em Cristo do reino de Deus. É o mesmo de nós estarmos vivendo nos palácios do rei. E esse bichinho tão pequeno, né, eles estão nos melhores lugares, os lugares mais preciosos da terra. E é esse lugar da presença do Senhor que é o maior lugar, o melhor lugar, o mais precioso lugar de nós estarmos, é o lugar que só cabe àqueles que são humildes, simples. E assim mesmo o Senhor nos chama para viver essa simplicidade, essa humildade diante da sua potente mão. E essa humildade e essa simplicidade não é o fato apenas de nós vivermos dessa forma, mas é reconhecermos que é esse lugar de total dependência a Deus que devemos viver. A humildade diante de Deus, a simplicidade diante do Senhor, é o mesmo que reconhecermos de que em nós não há nada que possa nos levar a ter esse direito de viver na presença do Senhor. E a humildade nos leva a ter essa consciência. A consciência de que não foi pelo meu merecimento, não é pela minha postura, não é quem eu sou, o que eu tenho, mas é o fato de que o próprio Cristo morreu na cruz por mim e me resgatou. E é por isso que eu devo viver com humildade. E a simplicidade, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Coríntios, ele vai falar o fato de que aquela igreja estava perdendo essa singeleza, essa simplicidade de viver a vida. E a simplicidade, irmãos, não é uma roupa que a gente veste, não é o lugar onde a gente mora. Simplicidade tem a ver com o estilo de vida com Deus. O estilo de vida que nós temos com a nossa consciência de viver essa vida cristã. E a simplicidade é muito mais explícita na nossa perspectiva de viver a nossa vida nessa terra, pensando que nós precisamos ter o que é necessário e o que é básico. Porque nada do que temos aqui nós
precisaremos nem necessitaremos levar para a eternidade. Então, a simplicidade tem a ver com a consciência que eu tenho de que nada do que eu possa ter ou ser nessa terra vai, diremos assim, acarretar algum benefício para aquilo que Deus tem preparado para mim na eternidade. Com isso, a gente aprende que a humildade e a simplicidade que é ali descrita por esse bichinho tão pequeno deveria ser marcas do estilo de vida da igreja, da forma em que nos relacionamos com as pessoas, da forma em que relacionamos com nós mesmos, com os nossos familiares, o convívio que nós temos enquanto crentes. A simplicidade, e creio que essa simplicidade é que está sendo deixada de lado, essa simplicidade de nós estarmos vivendo nessa terra com um estilo de vida passageira, estrangeira, temporal, mas fixando os nossos valores e a nossa herança naquilo que é eterno. E por que a gente está comprometendo? Porque nós estamos vivendo na contramão daquilo que a sociedade impõe. O que o Senhor Jesus nos propõe no Evangelho é sermos simples e humildes. O que a sociedade se impõe é que você tenha status e posição. Então, hoje as pessoas são valorizadas pelo carro que tem, pela marca que tem, na casa onde mora, e assim uma série de coisas. Infelizmente, nós entramos nessa jornada de não sei se para nos sentirmos mais aceitos pela sociedade, não sei para nós nos sentirmos mais envolvidos com a sociedade, a gente acaba entrando nos mesmos valores que a sociedade. E não entendo por que no meio da igreja tem pessoas que se acham que é melhor do que outra. Porque tem recursos, porque tem posição. Não entendo. Nós somos convidados a viver um estilo de vida semelhante ao de Cristo. Na realidade, tudo que envolve a vida, o padrão é Cristo. A forma em que ele fala é a forma que a igreja fala. A forma em que ele vivia é a forma que a igreja deve viver. O parâmetro é Cristo. E se alguém poderia bater no peito e dizer que é rei sobre todas as coisas, e quando se estabelece a visão profética de que ele é rei dos reis, a visão é de conexão entre céus e terra. Significa que não existe nenhum homem maior do que ele, e não existe nos céus nenhum ser espiritual maior do que ele, porque ele é rei sobre todos. Mas era simples e humilde. Segunda coisa que a gente aprende é nos adaptarmos aos ambientes, né? Eu acabei não descrevendo isso, mas as lagartixas elas são bastante adaptáveis, tanto a climas frios, a climas quentes, a lugares escuros ou claros. Mas uma característica ela tem, independente do lugar, ela torna o ambiente um ambiente agradável, limpo, puro. E isso é uma característica de estar, de fato, se adaptando aos ambientes, mas sempre priorizando o melhor lugar. E aí o que é que o texto vai dizer? Que nós vamos encontrá-las nos palácios. Ela poderia estar em qualquer lugar. Qualquer lugar ela se adapta. Mas um palácio é palácio, né, irmão? O ambiente de um palácio não é a mesma coisa do meu apartamento. Eu não sei nem quantos quartos tem um palácio lá na Inglaterra. Nem sei. Mas aqui eu estou falando no aspecto de ser um lugar onde a maioria das pessoas não terá condições de estar. Mas que a lagartixa está e usufruindo. Porque elas são capazes de se sustentar e caminhar sobre qualquer superfície. Elas são adaptáveis. Elas ficam de cabeça para baixo, andam normais, andam nas paredes. Elas estão ali, elas são as típicas versáteis, fáceis de se adaptar, seja qual for a posição, qual for o tipo de superfície, textura, elas estão sempre se adaptando. E essa é uma característica de alguém que é muito sábio, é alguém que consegue
passar por todos os ambientes, e eu acrescento mais um fato, o fato de nós já termos que passarmos por essas adaptações interpessoais, nos nossos convívios em diversos ambientes, nós deveríamos ter isso de forma mais veemente por ser discípulo. Porque a pior coisa é um discípulo que não consegue se adaptar a lugar nenhum e ainda cria num ambiente que chega problema. Por que é pior? Porque ninguém vai denominar esse indivíduo. Alguém vai sempre julgar o indivíduo por trás de Cristo. Não é crente? Diz logo assim, não quer nem dizer que é João, José, Maria. Vai dizer logo, não é crente? Péssimo colega. Né? Esse colega aqui é fofoqueiro. Esse colega aqui é intrigueiro. Esse vizinho, misericórdia. Prefiro morar perto do diabo do que esse vizinho que diz que é crente. Ele se adapta em qualquer ambiente, mas prioriza o melhor ambiente, que diante dos homens são os palácios. Eu creio que depois da presença do Senhor, o único lugar que é mais agradável é a nossa casa. É um ambiente onde a gente vai para qualquer lugar, fica no hotel 5 estrelas, fica até no palácio na Inglaterra, mas a gente quer chegar na nossa casa. A casa da gente tem cheiro da gente, tem o nosso lugar, tem o nosso cantinho. Ele pode ser 4x4, como pode ser um quarto de uma casa de 200 metros quadrados, 500, 600, sei lá quantos metros tem. Mas é a nossa casa. A gente sente o cheirinho, a gente sabe o ambiente, sabe como é que está. Irmãos, e quando a gente soma com isso, com a presença de Deus, aí a gente consegue priorizar o maior e o melhor espaço para viver. Viver em família e na presença do Senhor. Alguém até diz que se você não tem paz em lugar nenhum, você deve ter paz em sua casa. E quando ninguém tem paz nem na sua casa, não vai ter paz em lugar nenhum. Eu ainda dou mais uma pitadinha. Nós vamos ter paz em nossas casas, porque é o melhor ambiente que a gente vai priorizar, mas nós vamos ter paz ainda em nossas casas, porque em nossas casas reina a presença do Senhor. E se nós formos correlacionar isso com a casa do Pai, com o ambiente em que vivemos enquanto família cristã, nós deveríamos dizer que esse ambiente, onde a igreja está, deveria ser o melhor lugar. E o lugar de maior prioridade, o lugar de maior busca, o lugar da melhor escolha. E a gente sempre tem falado isso aqui, irmãos, né? Poderíamos estar em qualquer lugar, mas reservamos esta manhã para estarmos na casa do Pai, com os irmãos, em família. Esse é o maior e melhor lugar que nós podemos priorizar. E é assim que elas fazem, elas se adaptam a qualquer ambiente, mas elas vivem no palácio. É o lugar melhor que poderia se viver. Nós devemos nos adaptar a qualquer ambiente que nós estivermos, seja no prédio que a gente chega de vizinhança nova, seja no trabalho que a gente foi admitido e está começando a conviver com aqueles colegas de trabalho, seja essa faculdade que a gente está tendo que conviver ali com o professor, com colegas outros, seja um ambiente que for, nós devemos nos adaptar porque nós somos discípulos de Cristo, mas acima de tudo, você deve priorizar estar na presença do Senhor porque é o melhor lugar. E, biblicamente, a gente pode fazer isso em 2 espaços físicos. O primeiro espaço é o espaço da sua intimidade com Deus, que a Bíblia vai falar lá em Mateus capítulo 6, que é, fecha a sua porta, entra no seu quarto. Graças a Deus que hoje alguns dos nossos filhos e jovens aqui presentes têm um quarto, não é? Mas quem viveu no passado, a gente não tinha quarto. Quarto era coletivo, não é? Era beliche. Ainda existe beliche? Existe, né? Beliche era 3 ali. E se o de cima tivesse mal dormir, coitado. Fora as quedas que tinha. Tabufo caiu, irmão, né? A gente tinha ali, não tinha um quarto para a gente. Ali tinha um ambiente onde vários irmãos estavam. Mas eu acho que era sempre melhor assim, sabia? Poxa, coisa boa. Se um tivesse chulé, misericórdia, o quarto todo ficava mal cheirado.
mas a gente estava vivendo como família. E hoje tem um quarto só para si, com toda a estrutura, e não sabe o que é viver em família. Não sei se esses valores do passado são tão ruins para hoje, não. Alguns são, porque também você não tinha sua privacidade, você não tem seu espaço, não tem seu canto. E tinha gente, inclusive, que não tinha nem guarda-roupa, era uma caixa. Eu sei que eu estou falando para você. E hoje não. Tem guarda-roupa só para si. Cômoda, computador no quarto, não sei o quê. Tem gente, inclusive, que faz do quarto uma casa. Mas a Bíblia diz que esse lugar, de Mateus 6,6, quem está no nosso quarto, com a nossa intimidade com o Senhor, é o melhor lugar para a gente estar, na presença do Senhor. Que pode ser um quarto, literalmente, que pode ser dentro do seu carro, pode ser dentro do banheiro, pode ser dentro da cozinha, não importa o espaço, o que importa é que você está buscando o melhor lugar, que é a presença do Senhor. E o segundo lugar, que vai consequentemente ao lugar da individualidade, é o lugar da coletividade. Que no nosso contexto a gente separou esse espaço. Mas aqueles irmãos em Yanomami escolheram ali aquela oca. Aqueles irmãos das tribos lá da África escolheram debaixo daquela palmeira. O lugar, irmãos, estarmos como igreja é o lugar onde devemos buscar com toda a prioridade para estar. Mas aí tem outro problema. O problema é que hoje nós não enxergamos mais esse lugar em comunidade como um lugar prioritariamente especial, como um melhor lugar. Não priorizamos esse lugar, nem o lugar de intimidade pessoalmente de cada um de nós com Deus, porque a gente entra no modus operandi do corre-corre das atividades que a gente nem sequer tem o nosso momento com Deus, que deveria ser prioritariamente o nosso melhor lugar, diário. Ele não tem tempo. Correria. A gente não consegue parar. Inclusive, hoje estão se usando a terapia do silêncio. Olha que ponto nós chegamos. Que alguém fica em lugar, paga caro, para você só ficar em silêncio, para você se escutar. Porque a gente só está na correria do trânsito, do indo e vindo, e correndo, e comendo de qualquer forma, porque a gente está nessa correria e o tempo passando velozmente, que a gente não consegue dar prioridade ao melhor lugar que deveríamos alimentar o nosso dia, que é entrar no nosso quarto na intimidade com Deus. E, consequentemente, deveríamos ter essa sede, essa vontade, essa ânsia, esse desejo positivo de querer estar em família cristã. Por quê? Porque é um ambiente onde podemos estar desfrutando da presença do Senhor, adorando, mas também convivendo com os outros. Mas, infelizmente, alguns desses ambientes são os mais nocivos. Quem sabe nós estamos reproduzindo o ambiente da igreja de Coríntios, que ali tem os grupos, as segregações, os preconceitos, as discriminações, as vaidades, os orgulhos. E era difícil congregar naquela igreja, porque era uma igreja problemática. Aquele que deveria ser um ambiente em convívio, em harmonia, estava sendo um ambiente difícil. Que o apóstolo não apenas escreve uma carta, nem duas, nem três, mas 4 cartas. Embora que no nosso contexto registrado apenas 2, mas foram 4 cartas, o apóstolo Paulo ensinando o que é ser igreja, como viver como igreja, como tornar a igreja o melhor ambiente, e parece que a gente continua vendo esse ambiente sendo nocivo para muita gente, porque o que tem de gente que não quer congregar, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque olharam de tal forma. Eu sei que tudo isso é justificativa para a gente se manter, muitas vezes na meninice, muitas vezes se manter afastado da congregação, mas, irmãos, tem ambiente de congregações aí que você não consegue chegar. É tão elitizado. É tão especial que você senta, não é? E todo mundo fica olhando para você. Você se sente diferente, estranho. Eu tenho uma vez ou outra pontuado para a Patrícia em alguns ambientes que a gente chega, isso sem preconceito, sem discriminação, é observação mesmo.
Ele disse, Patrícia, só tem a gente de negro. Tem ambiente que nós não temos negros. E alguém, uma vez me questionando, perguntou, quantos de dedos, quantos pastores são negros? Então, nós estamos, muitas vezes, criando um ambiente que deveria ser um lugar de prioridade, um lugar agradável, como um lugar de segregação. Tem igreja aí que o irmão pergunta para você qual o carro que você tem. Porque existe um padrão de carro naquele lugar. Eu ouvi até alguém dizendo assim, não, vamos dar de presente um carro ao pastor, porque o carro do pastor é inferior dos nossos. Irmãos, estou um pouco me lixando para negócio de carro. Mas tem ambiente que está tão nocivo, traz tantas dores, que nós estamos criando e reproduzindo desigrejados. Eu sei que, assim como família, nós somos vários irmãos, para quem tem família de vários irmãos, e somos diferentes. As irmãos, pelos laços sanguíneos, ainda pesa a união e a comunhão. Mesmo que a gente não vá com a cara do outro irmão. Toda família tem isso. Não vai com a cara, tem aquela diferença, mas na hora que o irmão está passando alguma dificuldade, é irmão. E vai lá pensar que não seja. Né? Eu sei que conviver no ambiente de igreja também não é fácil, porque nós somos muito diferentes. E tem gente dificílima. Tem gente difícil de conviver. Mas nós precisamos nos adaptar. Precisamos tornar o ambiente da comunidade cristã como um ambiente agradável. Não só no seu aspecto, não só nas suas condições, mas também um ambiente onde possamos ser diversos, mas termos unidade. Lógico que a nossa perspectiva de adversidade é completamente diferente do que está sendo posto aí. Mas nós acolhemos todos. Porque se na casa do Senhor, se na comunhão com os irmãos, não nos tornarmos um ambiente onde possamos conviver diferentemente um com o outro, individualmente essa congregação, com particularidades, potencialidades e dificuldades de cada um, se nós não conseguirmos viver nesse ambiente, aonde é que você vai viver no seu trabalho? É na faculdade? Ambiente onde as pessoas estão cada dia mais feridas e sós. Elas sabem se adaptar aos diversos ambientes, mas prioriza o melhor. O melhor é o palácio, sem dúvida. Qual o melhor ambiente que você pode estar? Qual é o melhor ambiente? Não seria na presença do Senhor? Não seria na congregação onde todos nós estaríamos aqui adorando o nosso Deus? Mas prioritariamente, será que é esse ambiente mesmo que queremos estar? E o último ponto, elas são resistentes, persistentes e focadas. E será que parece que fala alguma coisa para a gente hoje, né? Resistentes, persistentes. Resistentes porque, por mais que seja um bichinho que cabe na mão, não é fácil matar uma lagartixa, não. Elas são habilidosas. Elas fogem, elas correm, elas se camuflam. Ela vai para os cantinhos, não é fácil. Embora que tenha um tamanho tão vulnerável, forma tão vulnerável, indiretamente tão insignificante, tanto na sua aparência quanto na sua estrutura, mas elas resistem. Elas resistem. Até os predadores. Alguns autores chegam a dizer que ela, inclusive, enfrenta até, se for necessário, os próprios predadores. Porque o problema da lagartixa não é o medo. Elas são virtuosas na persistência e na resistência. E o interessante é que ela tem um foco. O foco são os palácios. É estar nesse ambiente que é um ambiente agradável, seguro, e um ambiente em que ela consegue conviver com muita facilidade.
Irmãos, nós estamos vivendo o século da desistência. Sabe por que é o século da desistência? Porque as pessoas não estão sendo ensinadas a resistir às adversidades. Nós desistimos facilmente com tudo, que não é fácil. Abrimos mão de muitas vezes de sonho porque requer de nós uma resistência, uma força, uma disposição e um foco. E como nós estamos vivendo o tempo do analgésico, porque é para resolver a dor de forma imediata e cada dia mais potente, se você toma aquele que é para diminuir a dor com 10 minutos, você quer o que diminua com 5. Porque o importante é você se livrar da dor. Nós estamos vivendo a era do analgésico. E nós estamos produzindo uma geração da mesma forma, que não sabe resistir às adversidades. E aí burlam as leis, ultrapassam os limites, porque não querem enfrentar as lutas. Não é fácil um bichinho como uma lagartixa chegar até a casa do rei, até o palácio. Quanto de luta, de dificuldade supera, mas persiste, porque tem foco. E a sabedoria que o autor quer trazer para nós não é diferente. Por mais que sejamos simples, por mais que sejamos seres que cabem na mão do Senhor, de tanta simplicidade que somos, nós somos de fato um vapor. Na mesma hora está aí e some. Nós temos que resistir às lutas. Eu creio que era uma dessas principais características de ser discípulo de Jesus, era persistência e resistência. Diante de um mundo que perseguia, diante de um mundo que oprimia, que matava, quem era discípulo de Jesus eram aqueles que genuinamente estavam ali resistindo. E o próprio Senhor Jesus, quando começou a falar que o reino dele não era só pão, não era só milagre, ele olhou para o lado e disse: cadê aqueles que estavam do meu lado? Começaram a resistir. E vocês também querem? E Pedro traz aquela palavra maravilhosa da parte do Espírito Santo: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? Irmãos, ser discípulo de Jesus requer persistência. Nós já estamos vendo, alguns até chegam a dizer que nós já estamos no princípio das dores. Nós estamos resistindo a tanta injustiça global, não só no nosso contexto de Brasil, mas a nível de globo, de mundo. Nós estamos vivendo tantas injustiças, nas simples e nas complexas, e que nós precisamos resistir a não cair na tentação do suborno, da contravenção, da maracutaia, da corrupção, por amor a Cristo. Mesmo que isso signifique rejeição social, mesmo que isso implique em, muitas vezes, nós nos comprometermos a nossa ascensão profissional. Nós não podemos abrir mão dos valores e dos princípios dos quais nós confessamos em Cristo. Por quê? Porque nós temos um foco. O foco é viver eternamente no palácio do Rei Jesus. E para isso a gente precisa persistir. Também, assim como muitas facilidades, altas tecnologias, avanços tecnológicos, científicos, também essa sociedade está vivendo muitos desafios. Que para ser jovem hoje, ingresso dentro de uma universidade, dentro de um contexto intercultural e intersocial, não tem sido fácil você se manter firme no Evangelho. Mas o convite que o Senhor nos faz é o sábio é aquele que vive os valores de Deus, precisa resistir. Eu sonho com um ambiente que a gente possa trazer essa juventude para uma reflexão e discutir sobre isso. Um ambiente onde a gente também possa ouvi-los. Porque tem coisa, irmão, de linguagem, de comportamento que eu não compreendo.
E não é porque eu sou o tio do Zap, não. Ou dentro em breve avô do Zap, né? Mas é porque a minha geração não tem vivido. Ou não viveu. Mas a geração de hoje, eu lembro que em alguns momentos na minha escola eu parava para orar. Parava mesmo, o professor estava, não, vamos orar, professor. E o professor ainda tinha um pouco de temor. Essa juventude de hoje não pode nem falar que é crente. Muito menos orar. E não é porque o professor vai oprimir, o professor vai reprimir, não. Os próprios colegas vão rechacir. Não tem sido fácil ser jovem discípulo de Cristo. E a gente, enquanto pais, enquanto família, enquanto igreja, precisamos dar um suporte para essa geração. Porque se eles não tiverem o suporte, eles não vão resistir a essa onda de desvalorização e desrespeito aos valores de Deus. Porque tudo que diz que é de Deus está sendo destruído pela sociedade global. E como eles vão se defender diante de um mundo, de uma selva dessa? Essas pequenas lagartixinhas. Como vão se manter firmes, persistentes, focados no reino de Deus? Se tudo que se projeta é mercado de trabalho, é recurso, é casa, é propriedade, é bem, é condição. Como ensinar eles de que eles não podem viver só focando nesse mundo, mas têm que olhar para as coisas de Deus? Quando muitas vezes os próprios ambientes eclesiásticos não proporcionam nenhuma discussão, reflexão ou acolhimento. Nós estamos uma igreja descontextualizada. Nesse aspecto, eu acho que sim. No nosso tempo tinha encontro de adolescentes, tinha intercâmbio de adolescentes, tinha a Olimpíada de adolescentes, tinha encontro dentro de casa dos irmãos de adolescentes. Hoje a gente não tem mais nada. As igrejas não promovem mais nada. Quando promove, é para promover entretenimento. Na maioria. Não consegue agregar valores espirituais também com lazer. Mas antigamente tinha isso. Igreja tal, adolescente tal, ia para a igreja tal, e chegava lá, você, né? Tinha aquele intercâmbio. Até para ter um relacionamento era mais fácil, né? Que a gente ficava de olho naquelas irmãzinhas. Na minha tempo de adolescente era para a Feira de Santana, porque as meninas mais bonitas estavam lá em feira. E estudiosas também, né? Mas graças a Deus que Deus me deu uma daqui de Salvador, né? Viu minha correção, Oswaldo? Corrigi logo. Passou. Velho homem ficou para trás. Hoje, se não tem envolvimento, não tem entretenimento, não tem encontro, como é que os adolescentes vão encontrar? E o mundo está chamando para o sexo, para o relacionamento livre, para como é que chama agora, Padre? Poliamor, tricasal, né? Como é que chama? Trisal. Eu nunca ouvi falar de trisal, irmão. Trisal é um casal com 3 pessoas. É trisal, né? Não é casal, é verdade. São 3 pessoas no relacionamento. E que o jovem hoje, não, isso é normal, isso é natural. É homem com mulher, mulher com homem, homem misturado. E os nossos jovens estão ouvindo a pregação do evangelho que diz que é um homem para uma mulher. E aí? Temos que resistir. E eu finalizo, irmãos. Apesar de quaisquer fraquezas, incapacidades ou desvantagens, todos conseguem encontrar uma maneira de ser úteis. Podemos ser mais abençoadores. Podemos ser instrumentos mais úteis nas mãos de Deus. Devemos ser úteis na nossa igreja. E se temos dúvidas aonde podemos colaborar para o reino, devemos orar para que Deus nos direcione a descobrir em quais áreas podemos ser úteis para Ele. E com certeza Deus nos dará a resposta. Embora que seja um bicho tão pequenininho, ela é tão útil para manter um ambiente agradável e puro na casa. Então, de qualquer forma, você é uma formiguinha, você é uma ganazezinha, um gafanhoto e uma lagartixa. Porque dentro desses 4 animais, o Senhor sempre nos ensina alguma coisa. O que é que eu posso fazer nesse ambiente onde é o melhor ambiente para eu estar? Obrigado, Senhor,
porque a tua palavra não existe nenhuma palavra inútil. Tudo que está na tua palavra, ela é proveitosa, é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir. E obrigado porque esses 4 bichinhos que nós estudamos nesses últimos domingos nos ensinam valores de sabedoria. Que o nosso desejo, Senhor, seja nos mantermos conscientes da nossa humildade e pequenez diante da tua poderosa mão. E que nós possamos desejar ardentemente estar em tua presença, que é o maior palácio. Que esse seja o nosso desejo. Que essa seja a vontade de cada um de nós. E que o Senhor nos use para o louvor da tua glória. Te agradecemos por essa oportunidade de podermos ouvir com essas coisas tão simples, mas coisas maravilhosas diante do teu reino. Nos ajuda, Senhor, a nos manter firmes, inabaláveis, diante de tantos pratos, de tantos princípios e valores distorcidos da tua palavra, que nos são ofertados diariamente. Nos ajuda a ser íntegros, santos, puros, e que possamos, em vez de sermos afetados e influenciados, possamos afetar e influenciar. Que o mundo veja em nós, nosso estilo de vida, na nossa simplicidade de ser, na nossa humildade, a grandeza do Senhor em nós. E nos ajuda como igreja a criar esse ambiente de congregação onde possamos, ó Pai, sermos todos úteis, serviçais, mas também que todos sejamos importantes como família, como comunidade da fé, e que desejemos, que busquemos, Senhor, priorizar estarmos em congregação e viver a tua presença como igreja, como reflexo do viver a vida individualmente como igreja. Que nós sejamos, ó Pai, desejosos de estar em tua presença. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus.